Olá, pessoal! Nós estamos de volta com mais uma aula para o ciclo 4, mas agora é para o 9º ano, tá? A outra aula foi para o 8º ano e agora nós voltamos com aula para o assunto que nós vamos tratar agora é sobre a crise de 29, tá? Um momento muito triste, muito ímpar, na verdade, do capitalismo, né? Quando uma grande crise econômica levou o mundo todo capitalista a uma grande depressão, tá? Desemprego em massa, falência de empresas, suicídio de empresários, porque a crise foi muito grande, tá? E as consequências para o mundo capitalista foram enormes. Então a gente vai ver isso agora, tá bom? Vamos aqui. A crise de 1929, ela também é conhecida como a Grande Depressão, né? Primeiro a gente vai ver uns conceitos iniciais sobre o que é uma crise. O que é uma crise, né? Crise é um conflito, é uma tensão, é uma decadência, é uma queda, é um enfraquecimento. No caso, uma crise econômica é uma ruptura periódica do equilíbrio entre produção e consumo, que traz como consequência desemprego generalizado, falências, alterações dos preços e depreciação dos valores circulantes. A gente tem que lembrar, né, que hoje nós estamos vivendo uma grande crise, né, provocada pelo vírus, pelo coronavírus, né, pelo Covid, que, gente, os preços estão aumentando muito, né? E eles estão dizendo que isso está sendo gerado por essa pandemia, que ainda não foi embora, infelizmente, né? Estou aproveitando aqui o espaço para pedir para que vocês, meninas, vocês que estão aí em casa assistindo às aulas, eu sei que vocês estão com saudade da escola, alguns de vocês voltaram, outros não, a gente sente falta de vocês, mas a gente pede para todos vocês, aqueles que estão na escola, aqueles que não voltaram para a escola por algum motivo, que vocês continuem a se cuidar, porque o vírus ainda não foi embora. Então eu vejo muita gente sem máscara na rua. Gente, é essencial o uso de máscara, é essencial o uso do álcool em gel para a gente poder conter esse vírus até que a solução definitiva venha, né? Que a gente está esperando agora para 2021 vacinas, né? Tem 3 grandes vacinas aí prometendo essa cura, né? Desse vírus que está acabando, né? Está acabando com as pessoas que a gente gosta e também está gerando uma grande crise econômica. Não tão grande quanto foi essa de 29, mas os preços estão aí aumentando, né? Então, vamos entender como foi que se deu a crise de 29. Não foi provocada por um vírus, né, mas abalou o mundo capitalista de uma forma muito devastadora, tá bom? A crise de 29 foi uma grande depressão econômica que teve início em 1929 e que persistiu ao longo da década de 1930. A Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma quebra e o mundo mergulhou na pior crise da história capitalista. Gente, olha só. Quando a gente fala em grande depressão, vocês sabem, né? Depressão é é um buraco, né? A gente aprende na geografia que existe montanhas, planaltos, planícies e depressão, tá? Então, quando a economia entra em depressão é porque a economia está caindo, como se estivesse num buraco mesmo, tá? E a crise de 29 foi a maior crise do capitalismo, tá? O mundo capitalista aprendeu muito depois dessa crise, aprendeu a conter, a segurar a economia, né? Porque no momento que a crise aconteceu, o liberalismo ele era usado assim, de forma escancarada mesmo, tá? E a economia, ela se perdeu nesse processo, tá? E as consequências foram enormes, né? Mas serviu, porque quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o passado e percebe que pode passar por aquilo novamente, a gente olha para a solução, né? O que foi que aconteceu lá em 29 para que eles saíssem da crise? Para que eles aguentassem, para que eles retornassem a crescer economicamente. E a gente olhando lá para 29, a gente usa hoje.
Lá eles controlaram a economia, então aqui a gente pode controlar também. Tá, vamos ver como aconteceu esse processo. Na época, na década de 20, né, na verdade, houve a Primeira Guerra Mundial, né, em 1914, 1919. Os Estados Unidos, eles foram os grandes vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra fez com que os Estados Unidos emergissem como a principal economia do planeta. As transações de produtos industriais e agrícolas se ampliaram com a abertura de crédito aos países aliados, seguidas pela concessão de empréstimos à Inglaterra, França e, posteriormente, à Alemanha. A produção norte-americana deu um salto gigantesco em vários setores, destacando-se a indústria bélica de material de campanha e alimentos. Os Estados Unidos se tornaram o maior credor do mundo. No final dos anos 1920, o país respondia por mais de 42% da produção industrial global. Enquanto isso, França, Inglaterra e Alemanha juntas detinham 28% apenas. Gente, assim, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, logo no início, não se envolveu na guerra. Tá? Eles não se envolveram, eles forneciam alimentos, eles emprestavam dinheiro, eles forneciam armamentos, remédios, mas ali, tudo vendendo, tudo sem se envolver na guerra. Mas depois que os navios americanos foram bombardeados por navios alemães, os Estados Unidos entrou na guerra. Só que a guerra aconteceu lá para a Europa, não aconteceu no território americano. Então as indústrias americanas foram preservadas, né? Apesar de soldados terem sido enviados, né, para o meio da batalha, ali o território americano foi preservado. Enquanto que o território europeu foi todo destruído. As fábricas destruídas, as indústrias destruídas. O que aconteceu? Acabou a guerra. Os Estados Unidos estava vendendo, estava dando crédito para esses países envolvidos na guerra. O que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele recebeu todo vendendo, tá? Vendendo esses equipamentos, vendendo remédio, vendendo para os países que estavam em guerra e começa a investir. Tá? Ora, vendeu muito. Vou pegar esse dinheiro que eu vendi para eles e vou emprestar para eles também. Eles vão precisar para se reerguer. Então, eu vou emprestar e vou cobrar juros. Os Estados Unidos começam a emprestar dinheiro para que países como a Inglaterra, a França, a própria Alemanha se reergam. Né? Enquanto eles estão se reerguendo, os Estados Unidos estão pegando o dinheiro que ele conseguiu com a venda desses alimentos também, desses remédios, desses armamentos, e está incrementando a indústria deles. Está investindo na ciência. Gente, investir na ciência é fundamental, tá? Porque com as inovações científicas, os Estados Unidos começou a produzir muitos produtos, produtos que não eram produzidos antes da Primeira Guerra Mundial. Né? E produzindo essas inovações tecnológicas, ele começa a vender também esses produtos. Olha como é bom, né? Os Estados Unidos não se envolveu na guerra logo de início, conseguiu dinheiro, pegou o dinheiro de quem estava envolvido na guerra, depois que acabou a guerra, emprestou para esses países, tá? E investiu na ciência e na tecnologia dentro do território deles. E começou a produzir TVs, começou a produzir geladeiras, carros, tá? Os carros começaram a ser produzidos em massa, né? E as geladeiras, as TVs, esses equipamentos que eram novidade na época, começaram também a ser consumidos em massa. E o que acontece? Os Estados Unidos começam a crescer economicamente, tá? E começa a dominar a economia mundial. Como estava no texto, 42% da produção industrial era dos Estados Unidos, contra só 28% da França, Inglaterra e Alemanha. A Primeira Guerra Mundial foi causada por interesses industriais, interesses capitalistas, porque França, Inglaterra e Alemanha estavam ali brigando por mercado consumidor, né? Eram os grandes industrializados na época. Já pensou? 42%, aqui ó, gente, bem aqui, 42% da produção industrial era dos Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, contra 28%. Na época, os Estados Unidos, tá, dominou o mercado mundial. Né? O que aconteceu? Com esse dinheiro, os Estados Unidos viveu os chamados loucos anos 20.
Então, é nesse momento, na década de 20, né, no período pós-guerra, que os americanos começam a propagar o jeito americano de viver, né? Uma forma de viver muito típico dos americanos, muito característico dos americanos daquele momento, né? E esse jeito americano de viver, ele estava ligado à questão do consumo. O consumo, ele estava sendo incentivado, tá? Consumir para ser feliz. Ora, eu era livre, né? Eu já tinha passado por uma guerra que nunca mais aconteceria, uma grande guerra. Então, nós estamos trabalhando, nós temos dinheiro, então nós vamos comprar o que der, né? Então, vamos comprar. Então, os americanos, eles começaram a consumir. Eles eram incentivados a consumir, até porque a indústria americana estava massificando esses produtos, massificando carro, tá? Olha só essa imagem, gente. Olha como era lindo o jeito americano de viver, né? Quem é que não quer viver assim no paraíso, né? Uma família, né? Muito bonito, a família consumindo, fazendo piquenique no quintal, uma piscininha lá de plástico, uma lancha. Então, o jeito americano de viver, ele estava sendo muito propagado, tá? Como sinônimo de liberdade, como sinônimo de progresso. Por quê? Porque os americanos, naquele momento, eles estavam desfrutando dessa liberdade e também estavam crescendo economicamente, estavam tendo como realizar o sonho deles, né? Que era consumir, que era se libertar, né? Muita gente comprou TV, aspirador de pó. Por quê? Porque o aspirador de pó facilitava a vida, deixava a dona de casa mais livre para fazer outras coisas, tá bom? Então, essa ideia do jeito americano de viver, ela foi muito presente, principalmente no período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. A economia estava crescendo, tá? A economia estava triplicando, o lucro estava vindo assim em cascatas. Então, nesse momento da economia americana, eles pregavam um liberalismo radical mesmo. O Estado não deveria intervir na economia. Tá? Deixa acontecer, tá? Deixa que a gente está conseguindo dar conta. A gente está produzindo, a gente está vendendo. E a gente está conseguindo manter a economia. Na verdade, a gente está elevando a economia do Estado, tá? Mas, por causa desse liberalismo radical, tá, e outras coisas, a crise veio. As principais causas da crise de 29 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de créditos baratos. Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. Assim, pessoal, corta para mim. Eles estavam produzindo muito, tá? Muito. Eles vendiam para a Europa, tá? Eles vendiam muito produtos industrializados para a Europa. Eles atendiam todas as necessidades da Europa, porque a Europa não estava produzindo nada. Mas a partir de 1922, 1924, a Inglaterra começou a se reestruturar. A França começou a se reestruturar. Gente, os grandes compradores dos Estados Unidos começaram a produzir novamente, né? Ora, se eu estou conseguindo produzir, por que eu vou comprar? Vou continuar comprando dos Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos não percebeu, tá? Na verdade, eles não se importaram tanto, né, com essa reestruturação da Europa e continuaram a produzir. A gente sabe que existe uma lei, né, que é a chamada lei da oferta e da procura. Quanto mais se tem no mercado, mais barato fica. Quanto menos se tem no mercado, mais caro fica, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês bem assim, que todo mundo vai entender, tá? Essa lei do mercado. Quanto mais se tem, mais caro. Quanto mais se tem, mais barato fica. Quando se tem muito açaí no mercado, o açaí tá na safra, a gente fala, né? Açaí tá na safra, tá barato, é R$5, é R$6, é R$7, é R$10. Quanto mais açaí tem, mais barato fica. Quanto menos açaí tem, mais caro fica. Aí quando começa a tal da entre safra, que não tem açaí em abundância no mercado, o açaí fica caro, né? Foi o que aconteceu. Como tinha muita mercadoria, muitos produtos industrializados no mercado,
preço caiu. Ora, eu gasto para ter um lucro X e só tenho meio X. Existe isso na matemática, meio X? Não, mas digamos, né? Eu gasto, produzo um produto e esse produto, ele é desvalorizado, então eu tenho prejuízo. Aí o que eles faziam? Eles guardavam os produtos, estocavam os produtos porque eles achavam assim que ia melhorar o preço. Eu vou estocar, eu tenho muito sapato estocado, vou guardar e quando melhorar eu solto no mercado. Mas enquanto não melhorava, eles demitiam, tá? Eles iam demitindo e os trabalhadores iam perdendo o emprego. Ora, quem é que consome sapatos? Não são os trabalhadores? Né? Em sua maioria, não é a população. Se a população está desempregada, não tem dinheiro para consumir, o que acontece com a economia? Quebra. Quem é que vai consumir os sapatos que estão estocados? Se eu demitir o meu trabalhador e o meu trabalhador ficou sem salário, não tem como comprar comida, vai comprar produtos industrializados? Né? Foi uma cascata, na verdade, né? Foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Não perceberam que a Europa estava se reerguendo, continuaram produzindo, começaram a guardar, pensando que em algum momento aquele valor ia voltar a subir, né? Aquele produto ia voltar a ter o mesmo valor. Demitiu o trabalhador não consegue consumir porque não tem dinheiro e os produtos continuam estocados. O que acontece com essas indústrias que estocam, que não conseguem produzir, que demitem? Quebram. Tá? Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Voltamos aqui. Além de ter muitos produtos industrializados no mercado, também houve uma superprodução de alimentos. Até porque as máquinas, tá? Elas tomaram o lugar dos trabalhadores e esses trabalhadores foram demitidos e ficaram sem emprego. Tá? Também foi a mesma coisa dos produtos industrializados. Produção de alimentos, não se tem como consumir todos esses alimentos. Né? Quem vai comprar alimentos se não tem dinheiro, se não tem trabalho? E os alimentos foram sendo estragados. Tá? Foram sendo estocados e estragaram mesmo, dando prejuízo para quem produzia. Os historiadores dizem que o grande culpado da crise de 29 é essa concentração de riquezas. Por quê? Porque os grandes industriais estavam enriquecendo, mas os salários dos trabalhadores eram muito baixos, eram muito pequenos. E quando eles eram demitidos, eles não tinham o chamado seguro-desemprego que pudessem fazer com que eles se mantivessem consumindo, nem que fosse o essencial durante alguns meses. Tá? Isso gerou mais problemas ainda, porque demitindo, como eu falei para vocês, demitindo esse trabalhador, não pagando bem esse trabalhador, ele não tem como consumir nada. Né? Ele vai sobreviver de alguma forma, né? Usando o seu dinheiro para alimentar, para se alimentar, alimentar os seus filhos, sua família, mas vai parar de consumir como consumia antes, quando trabalhava ou quando recebia bem. Tá? Isso gerou um grande problema, né? Que foi a questão do desemprego. Milhares de pessoas ficavam diariamente sem nenhuma ocupação, tá? Pessoas assim ficaram desempregadas, perderam tudo, foram morar no meio da rua. Às vezes faziam uma refeição por dia. Às vezes as refeições elas eram doadas pelo governo. Muito raramente conseguiam ganhar dinheiro nesse momento, gente. O desemprego ele acelerou a questão, tá, dessa crise de 29, da quebra da Bolsa de Valores, né, que foi, de fato, né, o que gerou a crise mundial, né, a crise em todos os países capitalistas. E isso, tá, foi um problema muito grande, porque o desemprego, ele realmente foi enorme. Não só nos Estados Unidos, mas em todos os países que dependiam dos Estados Unidos, tá bom? Aí, olha, a Europa que tinha se recuperado
destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Foi o que eu falei para vocês. Não tem como produzir mais, porque tem muito, né? Os estoques estão ali parados, os produtos estão parados, estocados, então vamos demitir. E eles demitiram, gente. Demitiram bastante, tá? O que foi que aconteceu quando houve, né, essa crise lá nos Estados Unidos? A economia mundial toda foi junto, tá? A bolsa quebrou e todas as outras que dependiam dela também quebraram, né? Inclusive o Brasil. A economia brasileira, sim, foi muito afetada, muito abalada, tá? A crise econômica que abalou os Estados Unidos atingiu direta e indiretamente todos os países que tinham relação comercial com esse país, incluindo o Brasil. O que aconteceu, gente? O que aconteceu para que o Brasil também fosse afetado? Já que foi lá nos Estados Unidos, por que aconteceu da gente também quebrar aqui no Brasil? Aqui para mim. Aconteceu o seguinte. O Brasil, ele era um grande produtor de café, tá? E as indústrias brasileiras eram assim, existiam, mas eram muito pequenas, né? Mas a economia brasileira, ela era sustentada pelo café, né? Então, os Estados Unidos compravam cerca de 70% do café brasileiro. Quando os Estados Unidos quebrou, ele deixou de comprar o café, tá? A gente aqui, a gente depende do café. Eu sempre falo para os meus alunos, a gente ainda não acordei porque eu ainda não tomei café. A gente depende do café, mas lá eles não, tá? Então, eles foram cortando tudo que não era essencial para eles. E o nosso café foi cortado, não foi mais comprado naquele momento, né? E o que acontece? O café brasileiro começa a ficar estocado também. Começa a acumular, tá? Tem queda no preço. Leva os fazendeiros brasileiros à ruína, tá? O governo, ele tenta comprar o estoque de café que tinha ali, né? O excedente do café, mas mesmo comprando, o governo não consegue segurar a economia brasileira. E a economia brasileira também entra em depressão junto com a economia americana. Não só o Brasil, mas todos os países que dependiam dos Estados Unidos, inclusive a Alemanha, a Inglaterra e a França, que já estavam se reerguendo, acabam caindo novamente, acabam quebrando novamente, tá? Aqui. Durante a primeira parte da República, o café foi o principal produto da economia brasileira. Quando o preço caía, por exemplo, vários presidentes que governaram nesse período intervinham para que os cafeicultores não saíssem prejudicados. Os Estados Unidos, principal comprador do café do Brasil, deixa de importar esse produto com a crise de 1929, instaurando uma crise econômica no país. Com a crise na agricultura, a indústria abria espaço para o desenvolvimento e a população, em busca de novas oportunidades, migrava cada vez mais para as cidades. Como é que os Estados Unidos resolvem o problema da crise, né? A crise acontece, quebra a bolsa de valores, né? Centenas, milhares de pessoas desempregadas, passando fome, tá? Como é que eles iam resolver o problema dessa crise? O presidente dos Estados Unidos, no momento da crise, ele achava assim, que a crise ela se resolveria sozinha, tá? Porque a economia, ela teria como se reorganizar, né? Os industriais, os empresários teriam como se reorganizar. Então, os Estados Unidos, ele resolve o problema da crise a partir da eleição do Roosevelt, do presidente Roosevelt, que elabora um plano de reconstrução da economia americana, tá? O chamado New Deal, o novo acordo. Qual era o plano dele? O plano dele era criar empregos, tá? Oferecer empregos para a população desempregada e aumentar, tá? O poder de consumo da população.
As pessoas falam muito, né, que o governo não deve interferir na economia, mas se o governo não interferir na economia, a economia quebra, né? A economia ela se desgoverna. E o Roosevelt provou isso. Quando ele assumiu os Estados Unidos, ele foi até acusado por alguns liberais de ser socialista, tá? Dele tá usando ali meios socialistas na economia americana, coisas que os americanos abominavam até hoje, né? As ideias socialistas. Mas o Roosevelt, ele provou que a intervenção do Estado era necessária naquele momento. Ele provou tão bem isso que ele foi reeleito por 3 vezes nos Estados Unidos. Ele governou os Estados Unidos por mais 3 vezes. Tá? E qual foi a ideia dele? A ideia dele era, o Estado iria... Aqui, ó, gente. O Estado iria investir, tá, na construção de estradas, barragens, pontes, tá? E iria criar empregos nessas obras. Então, a ideia dele era criar empregos através da construção desse tipo de coisa dentro dos Estados Unidos, das estradas, das barragens. Então, criando emprego, ele aumentaria o rendimento do trabalhador e haveria retomada de consumo, tá? E quando a população começasse a consumir, voltasse a consumir, aumentaria a produção. Aumentando a produção, os impostos voltariam para o Estado, tá? São as chamadas receitas do Estado, né? Para o Estado, tá? E voltando para o Estado, a questão do investimento inicial que ele fez na construção de estradas, barragens e pontes, né? Seriam pagas. Ora, ele tá aumentando o consumo, ele está gerando emprego, a população está consumindo, está pagando impostos e os impostos voltando para o Estado, tá? Aqui para mim. Foi a solução provisória para os Estados Unidos, né? Naquele momento a economia americana começou a se reerguer, né? Começou a decolar novamente. Mas o problema econômico americano só foi resolvido depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando eles se envolveram na Segunda Guerra Mundial, eles novamente conseguiram acumular capital, vendendo produtos, tá? 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, eles entraram na guerra, né? Ajudaram bastante o lado aliado a ganhar a guerra, vocês já viram isso, tá? E quando voltaram, acabou a guerra, eles não cometeram o mesmo erro, né? Eles ficaram de olho na economia e conseguiram se reerguer, tá bom? A gente se vê, pessoal. Obrigada.